A experiência com Cristo é o fator motivacional para a plantação de igrejas. Olá, graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasquez e este é o nosso canal Sentinelas da Teologia e com muita alegria, muita honra, estamos aqui com mais um vídeo do seu canal de Escola Bíblica e antes de entrarmos na lição de número 7, né, professor Daniel? Já deixa aquele seu like missionário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. Quando nós usamos esse termo plantador, parece meio estranho, né? A gente é acostumado com o termo missionário, né? Mas o plantador de igreja é o missionário, aquela pessoa que vai plantar, vai iniciar, vai lançar os fundamentos trabalho de Cristo onde não existe. Perfeito. O primeiro plantador de igrejas foi o próprio Jesus Cristo, né? Porque quando ele chama Pedro, após aquele discurso em que Pedro vai confessar que Jesus ele é o Cristo, né? Jesus vai chamar Pedro e vai dizer: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Jesus está dizendo que era sobre Jesus, era sobre si que a igreja seria edificada. Então aqui nós temos, né, o primeiro plantador de igrejas, né? A igreja só existe por causa da obra de Cristo. Jesus veio para iniciar o seu reino aqui nesta terra a partir do chamado da sua igreja. A igreja seria essa agência, né, que divulgaria este reino que Jesus veio implantar. Então, no tópico 1 da revista, quando o tema abordado é Paulo, o desbravador sobre gloriosa obrigação, é justamente isso. Cristo é o fundador, Cristo é quem lança as bases para que a igreja seja edificada e a partir dali nós temos Cristo chamando os seus discípulos, mas Paulo, né, é o primeiro dos apóstolos que vai plantar igrejas em locais fora da plantação inicial que é Jerusalém. Jerusalém é o centro do cristianismo, é a primeira base da igreja é Jerusalém. Paulo ele vai plantar, vai levar essa semente, vai expandir esta obra para outras regiões. E isto é um chamado glorioso. A plantação de igreja é um chamado glorioso. E só quem teve uma experiência com Cristo entende para que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para que nós pregamos o Evangelho. Tanto é que lá em Mateus, no finalzinho de Mateus, capítulo 28, quando Jesus ele é assunto aos céus, Jesus antes de subir, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em meu nome. Ou seja, quem é chamado por Deus entende que esta chamada implica em responsabilidade. A igreja é uma instituição ou uma comunidade de adoração? Sim, a igreja foi chamada para adorar a Cristo, mas ela adora a Cristo também exercendo o seu chamado, exercendo o seu dever, que é pregar o Evangelho. E já no tópico 1, né, o professor Daniel ele comentou muito bem que plantar igreja é lançar o alicerce. Toda casa ela é edificada em cima de um alicerce. Se a casa não tiver alicerce, ela desmorona, ela cai. E o alicerce da igreja. Falamos de igreja, aqueles que são salvos por Deus. Estamos falando aqui de denominações, instituições. Estamos falando a igreja verdadeira. Aqueles que foram alcançados. E esta igreja, independente da denominação, esta igreja, o alicerce, a base dela se chama Jesus Cristo, como disse o professor Daniel. A pedra angular, né? A Perfeito. pedra de esquina. Paulo vai dizer isso, que
há um fundamento só. E este fundamento é Jesus. Ele vai dizer, tanto que ele vai dizer, todos nós, ele vai dizer Pedro, nós edificamos sobre um fundamento. Pode ser eu, Daniel, outros. Nós edificamos sobre um fundamento. Esse fundamento é Jesus Cristo. Então plantar igreja é você levar a mensagem, o evangelho de Jesus, aonde não se conhece Jesus Cristo. Começar um povo que ama a Jesus, ser imitador de Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, no local onde as pessoas ainda não confessaram e reconheceram Jesus como Senhor. E Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, e o versículo 16, bem assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, como a discussão Daniel começou lá em Jerusalém, e também para o grego, ou seja, aquele que não é judeu. Então, o que Paulo está dizendo? Eu não posso mudar a minha mensagem. Aonde eu vou, a minha mensagem tem que ser uma: o evangelho de Jesus. O que é o evangelho? É o Cristo crucificado, aquele que trouxe a salvação através da sua obra na cruz. Plantar igreja, e você tem que enfatizar isso muito bem, usando o exemplo de Paulo, bíblico. Plantar igreja não é você implantar os costumes da sua denominação. Não é você implantar o sistema da sua instituição. Plantar igreja é você lançar o evangelho de Jesus Cristo. Porque tem pessoas que não tiveram uma experiência com Jesus. Tiveram uma experiência com a denominação, com a instituição, com o ministério e tal. Eles viram seguidores da instituição, do ministério. E quando eles são enviados, não, eu vou formar pessoas da instituição tal, A, B, não. O plantador de igreja, que era Paulo, a bandeira dele, a mensagem dele era Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, crucificado, ressuscitado e Senhor sobre todas as coisas. E o tópico 1 vai dizer que era o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. E nós vamos ver que Paulo vai dizer isso, né, professor Daniel? Lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16, ele vai dizer bem assim, ó. Olha o que Paulo vai dizer: se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Que Paulo dizendo, eu não me glorio porque eu sou plantador de igrejas, mas é uma obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. O que nós possamos aprender aqui? Ai de nós, se nós não pregarmos Jesus Cristo. Se nós estivermos interessados em propagar instituições e não o nome de Jesus. Ai de mim. Paulo vai dizer, eu como plantador de igreja, como apóstolo de Jesus Cristo, a minha missão, eu tenho a obrigação de fazer o quê? Pregar o evangelho. Ai de mim se eu não fizer isso. A vida de Paulo era pregar o evangelho. E pregar o evangelho é plantar a igreja. E Paulo ele vai deixar muito claro que nós temos que plantar igrejas para que essas igrejas sejam parecidas com Cristo, né? Cristo é o modelo a ser seguido. E no tópico 2 da nossa revista, da lição de número 8, ou da lição de número 7, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Vejam bem, havia uma resistência muito grande por parte dos judeus, né, que foram os primeiros chamados para iniciar esta obra gloriosa que é a igreja do Senhor Jesus aqui nesta terra. Eles eram muito resistentes em levar o evangelho para outras pessoas, outros povos, que não fossem os judeus. Eles se achavam os únicos beneficiários desta obra. Só que nós temos Jesus chamando os apóstolos e mandando eles pregar para todos os povos. E aí nós vemos o quê? Para homens e mulheres de todas as nações. Perfeito. Aí nós vemos o quê? Vemos uma mudança no local de culto, né? O centro religioso deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia. E ali Antioquia,
os olhos são voltados para a missão transcultural, né? Outros povos, outras nações, outros grupos de pessoas. Então nós temos uma base missionária sendo formada em Antioquia, e esta base missionária ela dá muito certo. Por quê? Porque o que está sendo levado em consideração não é o desejo do grupo, não é o desejo da liderança, mas sim a vontade de Deus, que é a expansão do reino. Então nós temos em Antioquia uma igreja missionária, uma igreja que tem como propósito servir o reino de Deus, anunciando o evangelho da graça que transforma a vida de homens e mulheres. Então nós vemos ali Paulo fazendo 3 viagens missionárias, né? Outros dizem que foram 4 viagens missionárias, e nós temos também não só Paulo e Barnabé, Marcos, né, em algum momento ali, e outros como Silas, mas nós temos toda a igreja saindo de Jerusalém por causa da perseguição, sendo forçados a pregar o evangelho por muitas cidades. Então nós temos uma plantação de igreja maciça, né? Temos a igreja missionária em Antioquia com sua base enviando os missionários, mas também temos missionários que foram forçados por causa da perseguição, e por onde eles vão passando vão pregando o evangelho, porque esta é a missão primordial da igreja, né? E aqui nós vemos o que é uma igreja verdadeira. Antioquia nós tiramos exemplo de uma igreja que foi plantada no verdadeiro alicerce, que é Jesus Cristo. Porque qual era a função da igreja de Antioquia? Ser imitador de Cristo. E qual era? Ser discípulo de Jesus. Novamente, a igreja verdadeira é aquela que está abalizada na pessoa de Jesus. O que ela faz? Ela crê em Jesus, ela serve a Jesus, ela imita Jesus e ela obedece a palavra, a ordem de Jesus. E uma das principais ordens de Jesus é: ide e anunciar o evangelho. Façam discípulos, ensinem este evangelho. Então Antioquia estava sendo uma imitadora do Mestre Jesus, enviando mensageiros, plantadores de igreja, para que este Jesus, este evangelho, este Cristo crucificado fosse conhecido, ouvido e servido também em regiões onde ele ainda não havia sido pregado. Então, uma igreja que foi fundamentada no evangelho de Jesus, ela vai imitar a Jesus. E ela vai viver para a glória de Jesus, pastor Daniel. Eles não foram lá disseminar costume dos apóstolos. Tanto que depois, quando o evangelho começou a ser propagado e a igreja dos gentios, aqueles que não eram judeus, começou a crescer, fizeram até um concílio em Jerusalém. E agora? Os gentios, aqueles que não são judeus, creram, foram batizados, receberam o Espírito Santo. O que vai acontecer? Eles vão ter que viver os costumes judaicos? Não. Aí vai ter que concílio, né? Que abstenham-se do sangue, das coisas sacrificadas dos ídolos, das relações sexuais ilícitas. Ou seja, olha só, o que vai ser? Não, o importante é que eles creiam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é levar porque os apóstolos eram judeus, não é levar os nossos costumes judaicos, é levar para eles a mensagem de Jesus, que eles creiam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E eles tenham plena convicção que o único meio de salvação, o único nome que importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus Cristo. Tópico 3. Características de um plantador de igreja. Como é que nós podemos identificar, Anderson, um plantador de igrejas, né? Porque tem tanta gente aí abrindo tantos trabalhos, né? Fica insatisfeito aqui, vão abrir ali, Deus me chamou, e aí... Deus mandou. Vamos entender como é que funciona, né? Biblicamente, ser um plantador de igreja. A primeira coisa que temos que ter para sermos um plantador de igreja é termos a chamada missionária, né? Temos a vocação para isso. Não eu me enviar e me vocacionar, não. Que nós falamos na lição de número 6 da Pastor Daniel. O Espírito Santo disse: separai Paulo e Barnabé. Ou seja, é o Espírito Santo que vai. E eu não preciso chegar, pastor me manda, não. Deus ele é poderoso.
E Deus vai chamar e Deus vai enviar no seu momento aqueles que são chamados para serem plantadores de igreja. Ou seja, primeiro ponto, ser chamado por Deus. Ser chamado por Deus e ser direcionado ao lugar certo, né? Porque para ter isso também tem que ter uma direção de Deus. Tanto é que Paulo, quando empreendeu fazer uma das viagens missionárias para determinada cidade, o Espírito Santo o impediu de ir. Não era o momento ainda de Paulo chegar naquele lugar. Porque tem tudo isso, né? Um plantador de igreja tem que saber o momento certo e o lugar certo de iniciar um trabalho para o reino de Deus. Uma outra coisa que é importante também é que esse plantador de igreja, ele deve ser uma pessoa experimentada por Deus para o trabalho. Não, como diz a Bíblia, as bases. Não pode ser um neófito. Sim. Alguém que recém chegou. Porque hoje se fala muito de fazer a obra, né? Tem que fazer a obra, Não. Plantador de igreja tem que ser alguém que tenha experiências. Foi uma pessoa que foi transformado, lapidado. É uma pessoa que conhece o Evangelho de Cristo para que possa falar desse Evangelho. Então tem que ser uma pessoa experimentada no trabalho, uma pessoa que tenha consciência e responsabilidade do que significa iniciar uma igreja, né? Não pode haver interesses que não seja a expansão do reino de Deus. E também outras tantas características que um plantador de igreja deve ter, podemos dizer que a principal delas, né? A principal delas é conhecimento bíblico para lançar as bases certas, para que a igreja possa crescer, uma igreja robusta, uma igreja madura, como foi o caso da igreja primitiva. O texto de Atos vai dizer que a igreja crescia e se fortalecia na doutrina dos apóstolos. E que doutrina era esta? A mensagem de Cristo. Jesus Cristo como vindo a este mundo, se encarnando, né, em forma de Deus, em forma de homem, vivendo, morrendo, ressuscitando. Ou seja, Cristo do início ao fim. Exato. Cristo do início ao fim. Então, uma das principais características de um plantador de igreja é o conhecimento daquilo que está sendo feito, por quem o chamou e quais as bases que ele deve lançar. Isso, professor, você tem que destacar muito bem isso que nós estamos comentando para você fazer os tópicos da sua aula. Como disse o professor Daniel, um plantador de igreja é aquele que é chamado por Deus, não é porque ele quis ser. Eu tive um sonho, exato. Tive uma revelação, alguém me entregou uma profecia. Tudo isso tem que ser analisado, se realmente provém de Deus ou não provém de Deus, porque tem sentimentos, né? Exato. Eu queria tanto. Peraí, ok, um sentimento válido, claro que é válido, mas é um chamado de Deus? Não pode ser alguém inexperiente, porque ele vai encontrar muitos desafios, argumentos. Nós vamos ver que Paulo ele foi enviado como plantador de igreja para a igreja de Antioquia 14 anos após a sua conversão. Então Paulo, que era um doutor da lei, era alguém que tinha um conhecimento pleno das escrituras, mas após 14 anos, Paulo vai ser enviado como plantador de igreja. Não chegou hoje e vai amanhã. Plantador de igreja é aquele que tem compromisso com o Evangelho de Cristo. É aquele que prega o Evangelho. Ele tem que conhecer essa palavra, esse Evangelho. Porque para que lance, como você falou, não, que lance o alicerce certo. Por quê? Tem muita gente falando aquilo que ouviu. E não é o Evangelho verdadeiro. Porque hoje, infelizmente, isso é uma tristeza. Muitas pessoas, principalmente no nosso país chamado Brasil, a maioria do cristianismo hoje não ouviram o Evangelho verdadeiro. Vieram para denominações motivados por cura, por prosperidade, por tantas outras coisas, mas não pelo Evangelho do Cristo crucificado. Então, a igreja verdadeira, nós estamos falando de placas de igreja, a igreja verdadeira é aquelas pessoas que estão ali na comunhão por causa de Jesus, porque querem Jesus, porque reconhecem Jesus como Senhor, porque entenderam que são pecadores e Jesus é o caminho para o perdão e a salvação em Deus. E também, professor Daniel, o plantador de igreja é aquele que ama. É aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, porque a mensagem, o compromisso dele vai ser levar Deus para as pessoas. E ama
as almas, ama as pessoas. Porque o compromisso dele é levar estas almas à presença de Deus. Olha só, se completa. A mensagem dele é Jesus. Ele leva Jesus para as pessoas. E automaticamente ele traz as pessoas para Jesus. É um círculo. Ele leva Jesus e traz, com esta mensagem, ele convence essas pessoas que Jesus é o Senhor, a verdade e o caminho. Amor, prova. Olha só, Paulo, plantador de igreja. Nós falamos isso na lição de número 4. Volte lá e assista o vídeo, quando nós falamos sobre as credenciais do apostolado de Paulo. Nós comentamos isso, pastor Daniel. Que na época, no período de Paulo, muitos se intitulavam apóstolos, se intitulavam plantador de igreja. Aí Paulo vai dizer, você se intitula. Mas agora o verdadeiro, olha o que Paulo vai dizer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 28 em diante. Olha o que Paulo vai dizer. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. E preocupação com todas as igrejas. Eu não fui lá por ganância, porque eu não estava contente com a igreja onde eu congregava, eu vou montar a minha igreja, com os meus costumes, com a minha ideologia, não. O plantador de igreja não está preocupado com ele está preocupado com as almas, não é por vontade de ganhar dinheiro, pelo orgulho de ser um líder, não. Olha o que Paulo vai dizer. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu não me inflame? O que Paulo está dizendo? Eu amo aqueles que estão em Cristo. Aqueles que eu levei a mensagem do Evangelho, eu amo como a filhos. Então, não é alguém que está preocupado no interesse de se ter a sua igreja, não. Paulo ele disse, aqueles a quem eu preguei este Evangelho, eu me preocupo com eles todos os dias. Se algum deles se entristecer, eu me entristeço também. Se algum deles se enfraquece, eu me sinto fraco também. Porque eu amo. Eu prego esse Evangelho porque eu amo este Jesus que eu sirvo. E eu prego esse Evangelho porque eu amo meus irmãos. E eu quero que eles também sejam salvos por esse Jesus que eu sirvo. Então, uma das principais características do pastor de igreja, ele ama. Amor. O que motiva ele a levar esse Evangelho é o amor a Cristo e o amor às almas. Sem isso, vai ser só um profissional do púlpito. Vai ser só alguém soberbo, orgulhoso. Não, mas aquele que ama, ele não faz para a sua glória. Ele vai dizer, como João, né? Quando Jesus começou a batizar também, chegaram os discípulos de João e falaram, João, aquele a quem tu desse testemunho, que tu batizaste lá no Rio Jordão, agora também está batizando. O que a gente faz? Ficamos contigo ou vamos com ele? João vai dizer, o importante é que ele cresça e eu diminua. Como quem diz, eu vim aqui só para preparar o caminho. Eu vim aqui para que vocês amem a Cristo, sigam a Jesus Cristo e sejam salvos por Jesus Cristo. Essa é a missão do plantador de igreja. E ele está sempre disposto a, quando Cristo disser, encerrou o teu período, ele entregar o trabalho para o outro, né? Não, eu sou o plantador, eu sou o fundador, ele não é o dono daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não é característica pessoas que pensam que são donos da igreja. Perfeito. Ele não é dono. Ele é simplesmente o instrumento de Deus que levou a mensagem de Cristo para aquelas pessoas. E mais, né, Anderson, podemos finalizar dizendo que todo plantador de igreja está disposto a morrer pela igreja. O seu sangue, ele está disposto a derramar o seu sangue para que naquele local nasça uma igreja para a glória de Deus. Ele pode não ser lembrado, mas o nome de Cristo vai ser glorificado, porque este é o propósito de um plantador de igreja. Levar o reino de Deus, expandir o reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir, compartilhe esse vídeo com a sua classe, com seus irmãos, colegas de ministério, também são professores da escola bíblica. Divulgue, nos ajude e nós vamos ficar muito gratos e que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça de acionar o sininho de notificação. Bom?